Graça e paz, amados, louvado seja o nome de Jesus, seja bem-vindo, mais um vídeo, glória a Deus, estou muito feliz de você estar aqui, mais uma vez comigo, para juntos examinarmos as Escrituras Sagradas, as Escrituras da nova e eterna aliança, glória a Deus por isso. Compartilhe, amado, continue ligadinho, curte este vídeo, em nome de Jesus. Mais para frente, se Deus quiser, estaremos fazendo live, e com mais tempo ministrando o Evangelho de Cristo, a nova e eterna aliança. Não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Amados, nesse texto de Romanos, capítulo 1, e o versículo 1 e o 2, nós vamos ver um fato que está desconhecido de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento. Tem pessoas que acham que o Evangelho, a palavra de Cristo, ela é a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas não é, amado. A palavra de Jesus é o Evangelho. Nós aprendemos que Deus enviou Jesus Cristo, em Lucas, para pregar exclusivamente o Evangelho. Tem um vídeo sobre este tema aí no meu TikTok. E as pessoas acham que pregando Gênesis, Êxodo, Levítico, estarão pregando o Evangelho. Só que nesses livros não tem o Evangelho. De Gênesis a Malaquias não tem o Evangelho. O Evangelho, ele veio através de Cristo. Se você pegar o livro de Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha ali, princípio. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, se inicia ali, deu início ali o Evangelho de Jesus. Mas nesse texto vai provar, vai mostrar para mim e para você que na Antiga Aliança não havia o Evangelho. O que havia na Antiga Aliança? A promessa que viria o Evangelho. Essa é a verdade, amado. Então, na Antiga Aliança, havia a promessa que viria o Evangelho. O Evangelho veio através de Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por que é importante você entender isso? Porque Jesus era o pregador do Evangelho. Ele pregava o Evangelho. Ele foi enviado para anunciar o Evangelho. E como somos discípulos dele, temos que pregar o Evangelho. E temos que identificar onde está o Evangelho, o que é o Evangelho para poder anunciar o Evangelho. Porque o Evangelho que é luz, que é vida e imortalidade, é ele que transforma as vidas, ele que regenera. Vamos ver esse texto? Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, olha só, separado para o Evangelho de Deus. Olha que coisa linda. O Evangelho é de Deus, amado. O apóstolo Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. Agora, olha o 2, que coisa tremenda. O qual, ou seja, o Evangelho de Deus, o qual, verso 2, foi por Deus outrora, olha o tempo, foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Olha que coisa tremenda. Esse texto prova que lá na Antiga Aliança, no livro dos profetas, de Gênesis a Malaquias, ali estão os escritos da lei dos profetas, eles foram usados por Deus para trazer a promessa que viria o Evangelho, mas eles não tinham o Evangelho. O Evangelho não estava com eles. Pedro fala isso, que eles consultavam, pesquisavam, mas não foi revelado para eles. Nós vamos ver esse texto mais para frente, mas só para relembrar aqui. E nós lembramos também o que Jesus falou, quando ele estava pregando o Evangelho em Jerusalém, ele falou, olha, muitos justos e profetas desejaram ver o que vocês estão vendo, ver quem? Ver o Cristo. E ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Ouvir o quê? O Evangelho. Porque o que se ouve é a palavra. Jesus pregava o Evangelho. Então, baseado nesse texto, o Evangelho ele foi revelado na nova aliança.
Começou ali por Jesus Cristo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos capítulo 1, versículo 1. Então tem muitas pessoas que acham que pregando os livros da Antiga Aliança estará pregando o Evangelho. Não estará pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho é pregar a nova e eterna aliança, porque aqui sim está o Evangelho de Cristo. Graça e paz, até o próximo vídeo. Compartilhe, me sigam, em nome de Jesus. Beijão, graça e paz a todos.